Tudo isso que a gente colocou aqui tem que ser executado. E naturalmente nós não temos superpoderes para fazer tudo de uma vez. Para que a gente consiga efetivamente executar o que está aqui, a gente vai ter que organizar a nossa agenda. Tempo é o recurso que um líder, ou qualquer pessoa na verdade, tem de mais precioso, que é como você usa esse tempo. Você pode transformar tempo em dinheiro, você pode transformar tempo em relacionamento com a sua família, você pode transformar tempo em qualquer coisa. Então a forma com que você emprega o tempo diz muito sobre você, sobre como você atua enquanto líder, tá? E aqui a gente vai trazer o conceito que nós utilizamos de gestão de tempo nos nossos projetos, quando a gente vai fazer uma adequação das agendas dos gestores. Porque sim, uma das primeiras coisas que a gente mexe no gestor é a agenda. Então como que funciona? Primeira coisa, não há como você gerenciar ou liderar uma pessoa se você não consegue gerenciar a si mesmo, tá? Então pessoas que têm problema no gerenciamento do seu próprio tempo, naturalmente vão ter problemas de gerenciar o tempo dos demais. Você não consegue delegar uma atividade corretamente se você não tiver uma gestão adequada do tempo, de quando que você delega, para quem você delega, quando que você vai acompanhar, para acompanhar todo o espectro, desde o início até o final da atividade. Então é importante que a gente saiba como fazer isso, tá? Como fazer essa gestão. E aí, o que acontece? Quando a gente fala em um líder levantando uma bandeira e buscando um objetivo, o ideal é que ele esteja sempre um passo à frente do próximo passo da batalha. E o líder consegue ter isso naturalmente com uma coisa que vocês colocaram aqui, que é a visão sistêmica, mas ele tem que, além de ter a visão, se antecipar e executar ou fazer o que tem que ser feito naquilo que ele enxergou. Então eu enxerguei uma possibilidade, eu enxerguei algo que pode vir a acontecer, eu organizo meu tempo para dar um passo antes que a batalha venha até mim, para eu conseguir efetivamente ganhar uma vantagem competitiva ou efetivamente evitar um problema com o colaborador e assim sucessivamente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente enxerga problemas e nós, enquanto consultores, a gente tem até um termo que a gente usa que é dragão você mata no ninho. O que isso quer dizer? Dragão, quando ele é pequenininho, é uma lagartixinha, você vai lá, quebra o pescocinho dele, tá morto, resolvido o problema. Se você alimentar o dragão e se ele passar tempo ali crescendo, depois você vai ter que pegar um escudo, uma espada, um cavalo, se é que você consegue derrotar o dragão. O que é essa analogia? São para os problemas do dia a dia que o líder às vezes vai empurrando com a barriga e procrastinando. Porque aquilo naquele momento não é importante, aliás, não é urgente, ele vai deixando para depois. Chega um determinado momento que vira um dragão, e ele não consegue lidar com aquilo simplesmente por ele não ter priorizado e gerido o tempo de forma adequada. E fazer o que tem que ser feito quando tinha que ser feito. Isso tem a ver com a visão sistêmica que nós colocamos, tem a ver com disciplina de fazer o que tem que ser feito e tem a ver muito com a gestão do tempo também. Legal? Muito bem, como que a gente faz para ter uma gestão do tempo adequada? Primeiro, a gente tem que criar um plano. Quem aqui tem agenda semanal e faz essa revisão da agenda semanalmente? Levanta a mão. Os Cs, né? Naturalmente. O D também? Mas é importante, pessoal. O que é a avaliação da agenda semanal? É você começar a tua semana com o espectro de quais são as entregas que você tem que fazer na próxima semana. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho três contratos para entregar na semana que vem. Eu sei que um é na segunda, um na quarta e um na quinta. Eu vou ter que colocar lá o que eu tenho que fazer para entregar um contrato na segunda. Então eu vou ter que redigir, vou ter que buscar, vou ter que falar com o Vitor que tem que compor a proposta. Enfim, eu tenho lá atividades que eu tenho que fazer para que eu entregue na segunda-feira o contrato que eu tenho para o meu cliente. Então você tem que olhar sempre de trás para frente. Você coloca o entregável na data ou eventualmente até anterior à data, coloca ele ali e desdobra todas as atividades que você tem que fazer para trás para ver quando que você tem que começar a atividade. Porque senão o que vai acontecer? Vai chegar próximo da data, você vai ficar alucinado de tanto trabalhar porque você tem que entregar uma coisa que não é execuível em um dia só. Você precisa de 2, 3 às vezes, para poder pensar, pesquisar e assim por diante. E o mesmo acontece com problemas pequenos com os colaboradores às vezes. Às vezes uma discussão boba que um colaborador e outro teve, aí você não dá bola porque é uma coisa que aparentemente é pequena num determinado momento, você vira as costas e vai fazer alguma outra coisa que para você naquele momento é mais importante. Só que por você não ter conversado e alinhado com o colaborador ali, e enquadrado os dois como deveria ter sido feito, daqui a pouco você tem problemas de relacionamento dentro da tua equipe. Então, para isso, você precisa gerir bem o teu tempo e saber separar o que é urgente do que é importante. Eu vou mostrar como. Legal. E aí,
Por que a gente tem que fazer isso? Porque hoje a gente é bombardeado de informações. É WhatsApp, é Skype, é e-mail, é telefone, é gente batendo na nossa mesa, é muita coisa ao mesmo tempo. Se a gente não tiver uma organização adequada, vai gerar um alto nível de estresse e gasto de energia, às vezes desnecessário. Tá? Então é importante fazer isso. Legal. E com uma melhor gestão do tempo, você consegue muitas vezes entregar mais, trabalhando menos. Quando eu digo trabalhando menos, é você operacionalmente, lembra do operacional que apareceu no VFPG? Você sendo menos operacional e mais estratégico, trabalhando com mais inteligência no teu dia a dia. Muito bem. E como que a gente pode gerir melhor o nosso tempo? Como que a gente pode não ser escravo do relógio? Como é que a gente consegue fazer isso? Porque muita gente fica brigando com o relógio, né? Eu vou em encontros com os amigos, às vezes, é até chato, né? Que você pergunta pra qualquer amigo, como é que tá? Puta, uma correria, cara, meu Deus, uma correria. Tá, todo mundo tá numa correria, né? Já virou lugar comum, né? É um clichê, todo mundo fala que tá numa correria. Mas por que a gente vive numa correria? Né? Por que a gente vive nessa correria e como resolver isso? Bom, o que eu devo fazer então? Primeira coisa, a gente vai ter que trabalhar com agenda. Então vocês, enquanto líderes, eu tenho um tablet, eu vou lá e anoto tudo. Eu tenho uma agenda de segunda a sexta no tablet, aí depois eu repasso para o Google Agenda e aquilo fica pitando no meu celular, que eu tenho que fazer, e eu vou lá e faço. O mesmo acontece com a gente. Você quer usar Outlook, Google Agenda, papel, agenda física, o que você quiser. Mas um líder tem que ter uma agenda. Todo líder que se preze tem uma agenda. Uma agenda vai ter lacunas que eu vou estar disponível, vai ter lacunas que eu tenho compromisso. Por quê? Tem coisas que são cíclicas, vocês concordam comigo? Por exemplo, reuniões quinzenais, reuniões semanais que eu tenho com a minha equipe, follow-up ou acompanhamento dos meus clientes e assim por diante. Então eu tenho que colocar isso na minha agenda para eu não esquecer de fazer, para gerar disciplina. E aí você tem que entender um conceito de planejar e programar. Planejar é você apontar o caminho do que você vai fazer, o que tem que ser feito e entregue. Programar é fazer aquilo que eu falei anteriormente, você coloca a entrega na data ou um pouquinho anterior à data e você desdobra todas as atividades que você vai ter que fazer para entregar, para finalizar aquele entregável. Desdobra isso, programa isso dentro da tua agenda. Legal? Mas como que eu faço a minha agenda? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que clarificar algumas coisas, tá? Tipos de tempo de liderança. Sim, a gente vai classificar os tipos de tempo de liderança. A gente vai mandar, eu vou passar aqui um conceito para vocês, que é o conceito que a gente usa quando a gente faz acompanhamento de supervisão e liderança, onde a gente faz um estudo de sombras. Vocês lembram aqueles sombras de preto e branco que ficavam anos 90 atrás dos cidadãos na rua, fazendo as mesmas coisas que os cidadãos faziam? Então, o nosso consultor fica o dia inteiro encostado no líder, olhando tudo que ele fez durante o dia e classificando o tempo que ele está utilizando em cada uma das atividades. Existem algumas classificações. Primeiro, liderança, gestão e execução, que a gente chama de tempo verde, tempo-atividade. São atividades, que é o LG, né? Atividades de liderança e gestão que podem ser ativas ou passivas. Pode ser você indo até o teu liderado, ou executando uma liderança, executando alguma coisa, ou o teu liderado vindo pedir suporte. Quando você está executando esse tipo de atividade, é liderança e gestão. Você está orientando ou alguém veio buscar a orientação de você. Ou você está decidindo alguma coisa. Isso é liderança e gestão. Treinamento e melhoria. Atividades do líder que desenvolve ideias e melhoria de processo e treinamento de melhoria para os colaboradores. Treinamento visando crescer, que a gente chama em alguns momentos de tempo azul, que é o TM, treinamento melhoria. Burocracia, atividades amarelas que a gente chama, né? Caracterizadas por burocracia. Responder e-mail, compor contrato, fazer fechamento, isso são atividades burocráticas. Em alguns papéis elas são muito necessárias, só que ela tem um percentual que ela tem que ocupar do teu dia. Não dá para, por exemplo, um vendedor ter 60% de atividade burocrática, a não ser que ele faça administração de vendas, são coisas diferentes. Um vendedor, ele tem que ter 70%, 60% do tempo dele em atividade verde. O resto, uma parte em burocrática. Eu me lembro muito bem, quando a gente foi atender um cliente, e a gente sempre olha pessoas, processos e tecnologia. Esse cliente era aqui do Paraná, Campo Largo, lá em Campo Largo. E esse cliente, o que ele fazia? A agenda dos colaboradores, dos vendedores, ele não queria investir em tecnologia,
porque a gente analisa a tecnologia, ele não queria investir em tecnologia porque ele falou que era muito caro. Aí a gente pegou o nível de venda de cada vendedor e representante e pegou o tempo que cada vendedor e representante gastava com atividades burocráticas de emissão de pedido, fax, sim, eu sou dessa época, fax e um monte de atividades burocráticas que eles tinham, que era aproximadamente 28 a 30% do tempo do vendedor ou representante. E eles odeiam fazer isso, né? Coisas que tem que ficar organizando, mandando, o vendedor não gosta de fazer. E eu tiro a energia dele, inclusive. Pegamos esse tempo e colocamos assim, ó, se ele tivesse metade desse tempo disponível para estar vendendo, quanto que você incrementaria nas tuas vendas? Mas era assim, coisa de 12 vezes mais, o payback era o ROI, desculpa, era de 12 para 1 dentro do ano no investimento em tecnologia. Se ele investisse na tecnologia, que ele dizia que era cara, retornaria R$12 para cada um que ele investiu na tecnologia dentro daquele ano. Aí ele falou, meu Deus, eu falei, pô, não é que a tecnologia é cara, você tem que analisar payback. Quanto de retorno vai dar se você investir nisso? E aí ele investiu, não chegou a 12, a gente se comprometeu com 6, mas ele conseguiu em torno de 8,5, 9. Imagina, 9 para 1. Qual investimento que você consegue 9 para 1? Então, só de você disponibilizar corretamente o tempo dos vendedores, que é a coisa mais preciosa que eles têm. Legal. E aí a gente tem também o físico. Esse aqui é clássico, tá? Que é o gestor que não tem uma visão gestão ou liderança, às vezes ele se atola com esse tipo de tempo e ele acha que está trabalhando demais. Tempo físico é quando eu pego uma coisa que não é para eu fazer, que é do meu colaborador e eu faço. Sim, pode acontecer em alguns momentos de tá caindo o teto e eu tenho que fazer. Não é o momento de eu ir lá, parar e ensinar a pessoa. Tem que ir lá e resolver. Mas assim que acabou, eu vou lá, chamo a atenção, corrijo para que não aconteça de novo. O físico é você ficar pegando atividades que são da operação e você fica fazendo. Tá? Isso é tempo físico. E o disponível, o disponível é o tempo que sim, nós temos em torno de 15, não administrativo, tá? 15 a 20% do tempo é disponível. Banheiro, água, bate-papo, levanta para esticar, é normal, tá? 15 a 20% perde ao longo do dia. E por fim também tem um tempinho aí voltado a deslocamento. Aqui eu vou trazer uma média global de liderança, mas dependendo, por exemplo, representantes, vendedores de rua, o deslocamento é alto pra caramba. Se ele não fizer uma rota otimizada, é mais alto ainda. Então tem que prestar atenção também no tempo de deslocamento quando você tem vendas externas, né? Vendas no mercado. Qual o perfil ideal para um gestor? Isso aqui é uma base de referência, tá, pessoal? A gente pode adequar essa base de referência para a realidade que, como, por exemplo, aqui eu estou falando de liderança e gestão a título global, mas tem alguns lugares, por exemplo, que liderança com vendas pode mudar um pouco mais, às vezes o deslocamento é um pouco maior, às vezes o burocrático, mas uma referência é essa aqui, ó. Esse seria um tempo assim absolutamente ideal, que seria aproximadamente 50% de liderança e gestão, 10% treinamento e melhoria, 15% burocrático, 5% aproximadamente físico, porque em alguns momentos você vai ter que fazer, 10% disponível e 10% de deslocamento. Cícero, eu trabalho na rua, esse tempo vai aumentar. Você vai comer de algum outro tempo aqui. Quantas horas de isso em 8 horas? Isso em 8 horas, exatamente, em 8 horas. Nas 176 do mês, né, também. Isso aí. Um cara, por exemplo, que o Vitor falou de logística, que o cara está em vários CDs. Exato. O cara que tem que ficar se deslocando é outro perfil, aí o deslocamento dele aumenta. Agora, claro, é importante ele fazer uma rota otimizada. Né? O cara, por exemplo, eu marco uma sequência de compromissos numa unidade e vou lá e resolvo. Tudo de uma vez. Senão eu vou lá, daí amanhã eu tenho que voltar de novo. Então dá para otimizar. A gente fazer uma rota otimizada. Colocar em rotina, né? Se eu posso colocar que toda terça-feira eu estou lá, eu centralizo os problemas e vou lá na terça-feira. Exatamente, resolver. Eu vou ficar indo diversas vezes, apagando incêndio. E aí você pode separar a liderança em ativa e passiva. A ativa é comparar plano e real. Lembra do PDCA? Plano e real. Direcionar e delegar. Identificar e resolver problemas. Plano de ação e ação tomada. Isso é ativa. Você é proativo, você faz na frente. Passiva é reuniões. Reuniões é liderança, mas é passivo. Você vai para a reunião, às vezes tem que tomar uma decisão, alguma coisa, mas você está lá, a princípio, expectando, né? Você está lá esperando, tomando a decisão, compartilhando. Então, é reuniões produtivas, né? Para passar reuniões de 15 minutos, demorar 2 horas.
Troca de informações úteis, observação passiva, por exemplo. Eu vou estudar um processo meu, vou lá, vou dar uma olhada no processo, como é que funciona. Vou passar lá, principalmente o pessoal de operação faz muito. Pô, esse processo aqui tem um gargalo, deixa eu identificar a restrição, onde é que está. Fica lá, observa, vê como é que é a movimentação, que é o walk around, né? Ou o Gemba também, Gemba walking, né? Ser demandado por colaborador, que é o que eu falei, ele vem demandar você, ou eventualidades de gestão, que são desvios, que acontece e estouram. Aí, quando você corrige 50, dos 50, 60 ativo e 40 passivo, o que dá esse perfil final. Então, corrigindo o verde, tá, pessoal? Aí, os 50% ficou 30 ativo, você na frente, e 20 sendo demandado, reunião e tal. Então, o verde ali também ele é dividido em duas camadinhas, legal?